Então, se você pudesse colocar sobre os seus pés, Senhor, agora é orar pela palavra que vai ser ministrada em toda Santa Ceia. Então, Deus e Pai, como foi falado, nós encerramos o ano em João 17 e, meu Pai, estamos começando em João 16. Assim o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor esteja, meu Pai, durante toda a mensagem, agindo em minha vida, usando, meu Pai, como um instrumento do Senhor, para que a igreja receba do Senhor a revelação do Senhor, ó Pai, mediante a Tua palavra, o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. João 16, versículo 1, diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culpa a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém for, eu vou-lo enviarei. Verso 8: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz: um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Ou e vou para o Pai? Pergunta. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus, verso 19, que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto, que vos disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o mesmo, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-lá concederá, em meu nome. Até agora, nada temos pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A igreja pode ser certa. Amém. Então, com certeza,
caminhando para a sua o quê? Crucificação. Exatamente, para a sua partida do mundo. Não, mas isso mesmo é uma crucificação também, né? Que ele ia primeiro ser crucificado para depois, né? Os eventos subir ao Pai. Exatamente. Então, tanto a crucificação como a partida do mundo, está tudo envolto aqui, né? Ou seja, está tudo nesse aspecto falando, essas reflexões, elas estão envolvidas aqui, né, nessa mensagem. Então, quando ele disse assim, ó, no verso: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Por que ele disse isso? Por causa das perseguições que viriam, para que quando elas chegassem, as tristezas, eles se lembrassem E não colocar a fé deles em risco. Eles lembrariam de que Cristo havia dito eles. Então o Senhor preparou eles para o que viria no futuro. Dali por diante, a coisa ia começar a pegar, a perseguição ia começar a aumentar, a coisa ia ficar mais ferrenha, não é? Verso 2: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culpa a Deus. Quer dizer, eles vos expulsarão da onde? Das sinagogas, onde eles cultuavam a Deus, ouviam a palavra, não é? Tinha o templo, não é? E tinha também a sinagoga, certo? Então, a sinagoga tinha o quê? Os seus critérios. Dependendo do que uma pessoa fizesse, o que aconteceria com essa pessoa? Ela seria expulsa da sinagoga. O que aconteceu com o cego aqui mesmo, registrado no Evangelho de João, capítulo 9? Jesus curou ele, e ele confirmou a cura e foi expulso da sinagoga. Saiu da sinagoga dos homens para entrar na sinagoga de Deus. Oh, glória! Então Jesus estava preparando eles para essas perseguições que viriam. E as pessoas que fariam isso na sequência, elas diriam que estavam ou que estariam prestando um culto a Deus, fazendo um trabalho para Deus, não é? Por exemplo, quando Jesus foi crucificado, quem foi responsável pela morte de Jesus? A classe sacerdotal, a classe religiosa. E eles, com a mente perversa que eles tinham, eles diziam, ou eles disseram que estavam fazendo isso para Deus. Olha só. Então Jesus, é nesse sentido que ele está falando, entendeu? Aí versículo de número 3: isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Então por que os discípulos seriam perseguidos? Porque aqueles religiosos, eles não conheciam a Deus nem a Jesus. E conhecer aqui é conhecer o caráter de Deus. Essa é a questão. O que é o caráter de uma pessoa? O caráter significa as qualidades que definem uma pessoa, ou os defeitos da pessoa que definem quem é a pessoa. Então, eles não conheciam, eles não quiseram conhecer o caráter de Deus, a justiça de Deus revelada em Cristo. Eles não quiseram conhecer a bondade de Deus. Eles rejeitaram, não é? Por quê? Porque eles não eram de Deus. Então Jesus aqui, conhecer tem a ver com isso. Por isso que não se pode perseguir uma pessoa de Deus quando a pessoa é de Deus. Quem faz isso, faz porque não conhece o caráter de Deus. E quem persegue é porque é contra Deus.
Eu vi sobre Pilatos. Ele manda uma carta para o imperador narrando tudo aquilo que aconteceu na morte de Jesus, e que ao ver dele, ele mandou ser condenado e crucificado, um homem não devia nada e Justo, né? E o que ele apurou na época, que todos aqueles que se diziam religiosos, que comandavam ali a religião, usaram o dinheiro de arrecadação do templo para comprar aquelas pessoas no meio do povo, para pedir que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse condenado. Ele narra isso na carta. Não, e realmente isso está de acordo com o que está Olha aqui o meio no Evangelho. que fizeram isso para Jesus. O próprio povo que deveria clamar o Filho de Deus condenou ele. Ou seja, os principais sacerdotes Isso. atiçaram a multidão para pedir a crucificação de Jesus. Crucifica com dinheiro. Herodes não, Pilatos olhou aquilo com aquele medo também de não, né? E com dinheiro do templo. Isso, com dinheiro do templo. Joana, quer falar alguma coisa? O pastor falou um negócio agora interessante de que não brinque com o homem de Deus, né? Foi esse exemplo dado aí, foi um fato que aconteceu comigo na semana passada, lá no meu trabalho, em que saiu um assunto lá, até que uma pessoa falou assim, ele estava fazendo algum tipo de comentário sobre a mãe de Jesus, Maria, e estava fazendo um tipo de devocional a ela. Eu falei assim, rapaz, deixa eu te falar com você, eu te conheço você desde pequenininho, camarada. Você é filho de um pastor que eu gosto também demais, que é o pastor Hélio, né? Agora, você falando dessa forma, eu fico muito triste. Porque você nasceu em um berço, rapaz. Você toca em igreja. Isso aqui estava falando lá de zoeira. Um outro rapaz entrou no assunto, rapaz, ó, cada um tem a sua fé, cada um. Não, eu não estou discutindo tal coisa. Eu só estou dando essa ideia para vocês que santo só existe um homem que ele é capaz de perdoar os pecados de toda uma humanidade. Maria, João, Sebastião, ninguém pode fazer isso não. Aí eu vim embora do trabalho, eu sem querer fui dar ré lá no meu carro e eu infelizmente eu esbarrei a parte traseira dele e arranhou um pouquinho. Eu fiquei triste, eu falei assim, isso aí é algo que acontece com quem tem carro. E essa pessoa ficou depois fazendo algum tipo de caçoação comigo. Não faça isso. Aí, no outro dia seguinte, ele foi falando, e o carro, Gelson? O carro tá lá, depois nós arrumamos. Tá vendo que você foi brincar com a Maria, tá vendo? Tipo assim, rapaz, eu só tenho a Deus. Se eu tiver em desfavor com ele, eu vou temer ele. Só isso, não tenho homem nenhum. Na sequência que ele acabou de fazer comigo essa piada, no dia seguinte houve um tiroteio lá perto da casa dele e um rapaz passou dando um tiro. Ele tem uma picape desse de 120 mil reais. O cara estava correndo para matar o outro rapaz e ele começou a dar tiro avulso. E uns 4, 5, 6 tiros pegou na picape dele, quebrando para-brisa, quebrou a porta dele e os retrovisores. Foi quando eu lembrei. Se for analisar por essa. Eu falei, aquilo foi tipo assim, me deu uma sensação de felicidade. Não exatamente, porque ele levantou uma questão que não tinha nada a ver, né? Mas é assim mesmo, as pessoas, elas, por falta do conhecimento, pela pessoa não querer ter o conhecimento, ela acaba se envolvendo com coisas, né, que não são de Deus, não fazem parte do verdadeiro conhecimento de Deus.
Então, é isso aí, né? Nós paramos aqui no versículo de número. Então, o caráter. Jesus disse que eles, não é? Farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Então, o conhecimento aqui é caráter. Então, toda pessoa que não conhece o caráter de Deus, ela vai lidar com as coisas de Deus como se fosse algo humano. Ela não tem que ser, né? Certo? Essa é a questão. Então, conhecer a Deus é conhecer o caráter de Deus, é conhecer os atributos de Deus, que revelam o seu poder, a sua glória. O próprio Cristo, que é a expressão, uma revelação máxima do caráter do Pai, né? Que é o Deus Filho que veio, e eles rejeitaram, eles não conhecem. Meu Deus. Exatamente. Quem Deus foi? A Deus, que era o seu Pai, e nem a mim. Ele disse, como está aqui, ó, eles não conhecem o Pai e nem a mim. Versículo 4. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse, né? Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Agora é o momento de vocês saberem dessas coisas. Então tudo tem a hora certa. Jesus não foi falando tudo para os discípulos assim, não é de uma vez. Tudo tem um processo, a hora. E a pessoa, como os discípulos de Jesus usou esse processo, eles foram aprendendo na linha do tempo, do ministério de Cristo. Então tem que se ter isso em mente também. Tudo tem a hora certa de ser falado. Verso 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, Pai, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Por que eles não estavam perguntando, Senhor, para onde o Senhor vai? Porque eles já estavam entendendo, provavelmente. A mensagem agora estava clara de que ele estava partindo para o Pai. Certo? Cumprindo isso. Exatamente, por isso que está sendo assim. E no verso 6, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ou seja, eu estou falando para vocês dessas coisas, não é? De tudo que Cristo vinha dizendo sobre as perseguições, não é? Então, eles estavam tristes, porque momentos difíceis estavam chegando. Então a tristeza tomou conta do coração deles, não é? Verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Eles estavam tristes por causa da partida do Filho do Senhor e por tudo que aconteceria ali. Mas Jesus disse, ó, convém-vos que eu vá, verso 7, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, né, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então, Jesus ele tinha que cumprir essa missão para que ele, cumprindo a missão, retornasse ao Pai e enviasse o Espírito Santo. Então Jesus estava esclarecendo para os discípulos, preparando eles. E uma coisa importantíssima aqui, olha só, isso aqui é chave para a gente aprender. Versículo 8, ó. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer aqui em que sentido? Mostrar o erro. Mostrar o erro. Mostrar o erro para quem? Para o mundo. O mundo aqui representa
aqueles que não servem a Deus, os desobedientes a Deus. Então o Espírito Santo, ele viria como veio para convencer, como diz aqui, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Ele explica. Então qual que é o pecado imperdoável? O pecado da humanidade é esse. O Espírito Santo veio para isso. É não crer em Jesus Cristo como Salvador. É rejeitá-lo. Por isso que quando a gente está pregando, eu uso muito esse trecho, né? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, chama-se Espírito Santo de Deus. Eu falo isso sempre, ou quase que sempre, quando eu estou pregando, às vezes no hospital, ou em qualquer lugar. Eu estou aqui pregando, mas quem pode, caso vocês abram o coração, convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo, chama-se Espírito Santo de Deus. Ele está sobre mim também aqui, mas quem faz a obra, quem conduz o pecador ao arrependimento, é o Espírito Santo. Essa função é dele, específica dele. Por isso ele veio, para convencer o homem. Por que tem pessoa que não se converte? Porque não abriu o coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo não convenceu. Aí a pessoa não se converte. E convencer aqui não é aceitar Jesus de qualquer maneira, não. Porque Jesus disse, do pecado porque não crê em mim. E esse é o pecado imperdoável. Agora, o que é crer no Senhor? O que é crer nele? É se entregar a Ele. É deixar Jesus conduzir a vida. O mover de Deus na gente. Exatamente. Porque se a pessoa disser assim, eu creio, nós falamos isso às vezes, os demônios também creem, e tremem. E esse crer vai valer alguma coisa para eles? Ou vale? Então o crer, que a Bíblia fala para a salvação, é o crer de se entregar a Jesus, de acreditar de todo o coração, de ter fé, a pessoa se arrepender dos pecados, porque o Espírito Santo foi lá na mente dela, falou o coração dela, ela se arrepende e entende que não dá mais para viver sem Jesus. Eu não posso seguir sem Jesus mais. Eu posso ter o que for. A pessoa pode ter fama, pode ter dinheiro, mas se ela não tem o Espírito Santo, infelizmente, o que ela tem só vai valer para ela enquanto vida ela tiver. Mas se a pessoa ela abrir o coração, tendo muitas coisas, não tendo o Espírito Santo, ela abrir o coração, o Espírito Santo leva ela ao arrependimento. Mesmo você tendo tudo, você precisa de se arrepender desse pecado, que é de não crer em Jesus Cristo. Porque tem muita gente que fala, eu creio em Jesus Cristo. Tem ou não tem? Ué, quem que vai falar que não crê em Jesus? Ou em Deus? Exatamente, o evangelista matou, foi na mosca, só de boca. Não serve. Os demônios também creem, e eles até tremem. São demônios. E nem por isso eles deixam de ser demônios. Então tem pessoa que diz que crê, mas nem por isso deixa de ser quem é. Porque para crer tem que mudar a mente, tem que mudar a vida, tem que se entregar a Jesus. Tem que falar, Senhor, está aqui a minha vida como oferta a Ti. Eu entendi o chamado do Senhor para a salvação e que eu não posso mais viver sem o Senhor. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. É por isso que a gente tem que pregar para as pessoas e depois de pregar a palavra, fazer o apelo e perguntar se, no lugar que a gente estiver pregando, ali no caso de repente tem muitas pessoas, a gente não conhece, a gente fala, olha, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ou está afastado e quer se reconciliar com Deus hoje? Porque todos dois estão perdidos, tanto o que ainda não aceitou a Cristo, quanto o que
está afastado. Aí se a pessoa, você já pregou a palavra, o Espírito Santo já falou o coração dela, ela vai levantar a mão. Eu quero aceitar. Você pregou, você fez o apelo, a sua parte, o Espírito Santo fez a dele. Porque a pessoa abriu o coração. Aí você vai orar com a pessoa. Ore comigo. Diga assim: Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para ser o Salvador da minha vida. Com o meu coração, Senhor, eu creio para a justiça, e com a minha boca eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Arrependido estou dos meus pecados. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida, em nome de Jesus. Porque isso tem que acontecer, está aqui na Bíblia. Às vezes a pessoa prega, mas não fala isso. Isso aqui é uma coisa principal, porque o agente convencedor, a pessoa que convence, a principal, chama-se Espírito Santo. Então isso é uma revelação que tem que ser passada para as pessoas entenderem. Não é o pregador que está me ganhando, é o Espírito Santo que está aqui hoje, que trouxe ele aqui. Ele é instrumento também. É Deus que está me chamando. É isso que a gente tem que tentar despertar nas pessoas. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Jesus disse: qual é o pecado? Porque não crê em mim. Verso 10: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que é isso? Da justiça também ele convence, porque Jesus ele voltaria para o Pai e os discípulos veriam ele mais? Não. Mas por que da justiça? Verso 10: porque em Cristo Jesus se cumpriu toda a justiça de Deus. Por isso que ele é tudo. Jesus é o foco, ele é o centro de tudo. O Pai, foi falado até na mensagem de final de ano. O Pai, tudo que fez, o Filho estava lá, fez por meio dele, não é? Então, mas da justiça, porque quando Cristo veio, ele cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou, cumpriu-se toda a justiça de Deus. Romanos 3 fala sobre isso, a partir do verso 21, sobre essa justiça de Deus que cumpriu-se em Cristo. É por isso que só Jesus Cristo pode justificar o pecador por meio da fé, caso o pecador creia nele. A doutrina da justificação nós temos que pregar daqui, ó. O pecador só pode ser justificado pela fé em Deus por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a justiça de Deus na terra. Nele se cumpriu tudo, todo o propósito. Então, quando se fala de Jesus, não se fala apenas de um profeta, de um homem que veio ao mundo, do Filho de Deus como separado de Deus, como uma pessoa menor do que Deus. Não é esse o entendimento. Fala-se da justiça de Deus. Isso é muito sério. Cumpriu-se em Cristo. Então, quem pode justificar o pecador? Somente Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele fala isso à pessoa também. Ele convence do pecado, da justiça, e aí o verso 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem que é o príncipe deste mundo? Diabo. Exatamente. E ele está julgado aqui em que sentido? Condenado. Exatamente. Aí, por isso que é bom a igreja interagir, não é? Então o diabo ele já está condenado. E quem convence o homem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha, tem que crer em Jesus Cristo, porque nele se cumpriu toda a justiça de Deus. O diabo, ele já está condenado. A função dele no mundo é tentar arrastar o máximo de pessoas, não é? Para o lago de fogo, que é o destino dele, porque ele já está perdido. Em outras palavras, ou serve a Deus, ou serve o diabo. Quem serve a Deus, por meio de Jesus Cristo, tem a salvação garantida.
Satanás, que já está condenado. Olha a seriedade desse trechinho bíblico. Olha o teor evangelístico desse trecho. Que coisa tremenda da gente pregar para as pessoas. Porque quem não está na primeira parte do trecho está na segunda. E quem está na segunda está a caminho da perdição eterna. Exatamente, da perdição eterna, do fogo eterno. Porque para o diabo tem arrependimento, tem perdão, tem salvação? Não, ele já está condenado. O caso dele é irreversível. Então nós temos que pregar para as pessoas que estão seguindo no curso de Satanás: olha, arrependa-se enquanto há tempo, para que você não vá pelo mesmo caminho de Satanás, que já está condenado. Por isso que tem que pregar isso. Não é que você vai pregar só isso, mas isso tem que fazer parte das suas mensagens evangelísticas que eu estou falando lá fora, entendeu? Para que as pessoas entendam o que é aceitar Jesus e o que é não aceitar Jesus. Não é? Essa seriedade, salvação e condenação.